Glória a Deus. Livro do profeta Isaías, no capítulo 58. É um pouco extensa a leitura, mas iremos ler os 14 versos, irmãos. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, têm prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma, e tu o não sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dardes punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma, que incline a cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e estender do dedo e o falar vaidade. E se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Se desviares o teu pé do sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor digno de honra, e se o honrares não seguindo os teus caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falar as tuas próprias palavras, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Somente até aqui, irmãos. Leitura extensa, irmãos. Leitura extensa, mas leitura necessária. Fato é que pela leitura das Escrituras, nós poderíamos já nos despedir e irmos confirmados por Deus para as nossas casas. Aqui a profecia que o Senhor dá, que fica transcrito nesse livro do profeta Isaías, fala a respeito, irmãos, de como nós devemos lidar com as nossas provações, como nós devemos nos comportar para sermos agradáveis ao nosso Deus. Aqui ele repreende uma maneira de jejum, uma maneira que fosse feita à época, um jejum com interesse, talvez para agradar a um homem, talvez para agradar a um sacerdote, ou talvez por fazer uma troca com Deus. Não é pecado nós fazermos um voto a Deus para que o Senhor nos conceda uma graça, mas aqui o Senhor fala de algo que não é genuíno do nosso coração.
Então, o conselho que ficou registrado e que serve para nós nesses dias é que tudo aquilo que nós formos fazer para sermos agradáveis a Deus, que nós possamos agir, irmãos, com o nosso coração derramado na presença de Deus. Quando nós jejuarmos, que façamos isso para sermos agradáveis a Deus. Quando nós votarmos um voto, que façamos isso para sermos agradáveis a Deus, para que o Senhor possa olhar na sua infinita misericórdia para nosso tamanho tão ínfimo aqui na terra, os nossos tamanhos de erros e pecados, olha e tenha compaixão de nós, irmãos. Se agrade do nosso esforço. Aqui está falando, irmãos, que nós precisamos exercer a missão que o Senhor nos deu nessa terra, de cuidarmos do nosso próximo, de termos sempre uma palavra boa na nossa boca, afastarmos de nós o julgamento. Às vezes nós estamos em um ambiente e nós começamos a conversar e ninguém presta, e nada está bom, e todo mundo tem defeito, e aquele parece que quer se aparecer mais do que o outro, e nós começamos a destilar venenos e nós estamos nos afastando de Deus. Então o conselho do Senhor para nós é que possamos fechar a nossa boca para criticar, que possamos fechar a nossa boca para julgar, irmãos. O teu irmão está caído, cometeu pecado, seja o primeiro a abraçá-lo, seja o primeiro a orar com ele, a oferecer a ele uma oração pedindo que Deus tenha misericórdia de você, dele e das vossas casas também. E não se esqueça de pedir por nós, porque somos carentes e precisamos da oração de todos. E a palavra, irmãos, nessa noite diz a respeito dessas coisas. O Senhor quer que nós tenhamos um coração puro na presença dEle. E o Senhor promete, irmãos, que Ele nos abençoará. Às vezes nós precisamos deixar o nosso dia a dia, os nossos afazeres, para socorrer um irmão, para socorrer uma necessidade. Nós precisamos ter o coração preparado, conforme as Escrituras que nós lemos aqui, para atender o pobre, o necessitado. É mandamento da palavra. Nós falamos há pouco, no momento das ofertas, está a palavra aqui confirmando. É conselho antigo, desde o tempo dos profetas, para que possamos atender os menos favorecidos, porque são nossos irmãos, e nós atendemos, suprimos a necessidade deles, e um dia a palavra da libertação poderá vir da boca daquele irmão na tua casa. É assim que as coisas acontecem, irmãos. Essa tarde eu estava em Cotia e nós fomos convidados para uma oração na casa da Júlia. E eu não pude estar presente porque eu estava muito longe, mas a minha esposa relatou que tinha uma moça, uma senhora, uma jovem senhora naquela oração, que virou para minha irmã, para a Érica, e falou: olha, Érica, o dia que você estiver em tristeza, você me liga que eu vou parar o que eu estiver fazendo, pode ser o que for, que eu vou vir aqui orar por você nessa sua necessidade. O que ela está fazendo, irmãos? Ela está exercendo essa palavra. Orar uns pelos outros, cuidar dos pequeninos, aqueles que estão caídos, aqueles que estão precisando de oração, que nós possamos exercer a caridade do Senhor na vida dos nossos irmãos. E quando nós passamos pelas nossas provações, que possamos ter alegria nos nossos lábios, meus irmãos. Quando você estiver em provação, sabendo que o Senhor está no teu barco, que você possa dar testemunho da graça de Jesus Cristo para os seus. Porque isso é agradável ao Senhor, isso é exercício da fé. Nós paramos de reclamar, nós paramos de resmungar, de julgar e começamos a adorar. A nossa boca passa a ser um manancial de bênção, um manancial de coisas boas, e nós falamos só o bem, queremos só o bem, abençoamos a todos. Quem está caído a gente vai, pega pela mão e levanta, e o Senhor se lembrará disso e abençoará a nossa casa. Irmãos, o que nós lemos aqui não é palavra de pregador. O que nós lemos aqui é as Escrituras que o Senhor deixou para nós em profecia revelada, transcrita no livro do profeta Isaías.
que se nós agirmos dessa maneira, quando você clamar, o Senhor responderá. Se você gritar, Ele voltará para você e falar: eis-me aqui. E se você tirar do meio de nós, tirarmos de nós mesmos o jugo de ficar apontando o dedo para alguém, só vendo defeito, e ficar falando coisas de vaidade, o Senhor guiará a nossa vida continuadamente, para sempre. O Senhor fartará a nossa alma em lugares secos. Sabe o que é isso, irmãos? Pode estar no deserto, o Senhor vai fazer florescer no deserto. Aonde não nasce, aonde não colhe, aonde o dinheiro não rende, aonde não cresce, aonde não nasce, aonde não gera, o Senhor fará na tua vida por essa palavra. É a palavra, não é o pregador, irmãos. É a palavra que nos ensina, é a palavra que nos admoesta, é a profecia da palavra na tua vida. E fortificará os teus ossos, irmãos. Pode ser jovem ou velho, a profecia da palavra é que fortificará os teus ossos. No osso, a minha sobrinha está com uma enfermidade que é dentro do osso. O Senhor está prometendo que vai fortificar os ossos dela e os nossos também. Haverá vida no meio de nós, irmãos. E o que o Senhor pede para nós, irmãos, que coloquemos a palavra do Senhor em prática nas nossas vidas. Olha que a palavra fala para nós, irmãos. Seremos como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. E o que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E os fundamentos serão levantados de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas, restaurador das veredas para morar. Irmãos, será que nós conseguimos ter a correta interpretação do tamanho da bênção que o Senhor está prometendo para nós? O que passou na tua vida, os que vieram antes de você, hoje você vive pela misericórdia daqueles que vieram antes, das promessas que o Senhor deu na vida deles. E hoje o Senhor está prometendo bênção nas gerações que virão após você. Pelo teu comportamento, pelo teu exemplo de fé, pelo teu compromisso de ser agradável a Deus, os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, as tuas gerações que virão, serão benditas do Senhor nessa terra. E aqui fala, irmãos, para nós não nos desviarmos do sábado. Aqui está dizendo a respeito de guardar o sábado. O que quer dizer isso para nós nesses dias? Que devemos ter o nosso comportamento, nós devemos ter a nossa adoração, mas nós precisamos também exercer a nossa fé, frequentar o culto, sermos agradáveis a Deus, termos testemunhos de servos e servas de Deus. Esse exercício é uma coisa que se faz renunciando à própria vontade. Às vezes você não é o melhor lugar para o teu conforto estar numa casa de oração. Pode não ser o melhor lugar para nós estarmos, porque a gente queria estar com uma roupa mais confortável, queria estar comendo alguma coisa, queria estar conversando com um amigo, assistindo alguma programação, mas o Senhor está falando para termos o exercício da fé. Renuncie à tua própria vontade, faça a vontade de Deus, nem que seja por compromisso, e o Senhor se agradará do teu compromisso nessa terra. Está boa essa palavra, meus irmãos? Essa palavra não é palavra do irmão Wayne. Eu não procurei um capítulo bonito para ler para você nessa noite. Eu procurei do Senhor inspiração, o Senhor mostrou, eu nunca tinha lido essa parte, e é o que o Senhor trouxe para você levar para a tua casa nessa noite. Eu vou levar essa promessa com todos os erros, com todas as nossas descaminhos, que o Senhor nos perdoa pela infinita misericórdia dEle, mas nós sairemos daqui com o compromisso de sermos agradáveis a Deus. E o Senhor abençoará a nossa casa, a nossa geração, levantará a nossa cabeça e trará paz nos nossos lares. Recebamos essa palavra como vinda de Deus,
por tudo nas nossas vidas. O nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Bom, André.